Cara, eu tô me segurando a beça aqui desde o início, eu acho que eu vou, não, tá ligado? Cara, porque eu sou um crisento Crisento. institucional há muito tempo, Crisento. Crisento é sabe? novo. Eu entendi a Você palavra. entendeu, Ela não né? existe, mas eu entendi. Cara, mas é exatamente isso, assim, de tipo... Eu tive várias crises sobre sobre a instituição, sobre a estrutura, sobre alguns formatos. Eu sempre fui muito... eu tinha vários picos de antissistema. Só Eu que passei por muito isso também. cedo, todo mundo passa por isso em algum momento. Só que logo cedo eu percebi que falei, cara, o que adianta eu Não ser o adianta. antissistema, sendo que daqui a pouco falar, não, você sem o sistema, a gente viveu uma good vibe mais na casa e tal. Só que daqui a pouco eu vou precisar organizar para receber a Exato, galera já que tá era. chegando. Daqui a pouco fala, pô, galera, a gente tá sendo, um tá de costas, tá de lado, vamos sentar aqui. Então já organizou, já criou um sistema Aí do tem que jeito ter de sentar. oferta, porque custa. Aí já né? criou um Sistema sistema para antissistema. receber a galera. Daqui a pouco tem o que 5 mais caras. existe. Mano, organiza quem que vai fazer o louvor cada semana. Já nasceu um sistema. Então comecei a ver que, na verdade, o sistema não é corrompido. Os homens que são corrompidos, que corrompem é o que eles põem a mão. Na verdade, é a organização, né? É a organização. né? Só que, aí é onde vem a minha pergunta. Porque, cara, eu partilho totalmente de tudo isso que você está falando. Para mim, esse é o meu entendimento que eu tenho como igreja. Porém, a estrutura, eu vi muitas pessoas já começarem com um coração saudável, como aquilo que vocês estão falando, que nós estamos desenvolvendo agora. Só que chega uma hora que a estrutura, ela demanda de um ajuntamento, de um foco, de um objetivo, que daqui a pouco parece que nunca mais volta para aquele lugar de essência, porque agora a estrutura É mais importante. está ficando mais importante, porque a gente precisa, porque às vezes pela saúde que já está acontecendo, esse ser e viver, estar igreja, e cara, as pessoas estão sendo salvas todos os dias, conforme o Senhor vai liberando. Claro. E daqui a pouco não está comportando mais aquele lugar para viver, então naturalmente precisamos ir para um lugar maior. Esse lugar agora demanda o quê? Demanda valores, demanda atenção, demanda estrutura, demanda isso, bombeiro. Não, e o filme pá, que a gente já viu várias aquele filme que a vezes, gente já né? viu e daqui a pouco parece que perde isso tudo. Como é que você vê E essa au- questão? e aumenta mais Vocês já quando- passaram ou têm passado por isso? Como é que essa demanda, que é natural, tá ali. Estamos com a estrutura, temos pessoas, mas daqui a pouco o foco vai ficando muito mais estrutural do que É pessoal. uma tentação, né? Você ia falar, Mitch? Não, aqui aumenta ainda mais quando talvez a igreja vai abrir uma congregação, a igreja vai, não, vamos abrir um segundo, vamos enviar um pastor, aí você já precisa de um vai virando presbitério uma gigante, denominação, né? vira uma denominação e vai aumentando mais ainda. Bom, primeiro, é uma tentação de todo mundo. Também fui um pouco assim. Você me conheceu antes, até mais ácido. Então, eu tive uma época difícil. Eu mesmo me arrependo de muita coisa. Assim, falo, não. Mas faz parte da história. Não tem como negar a nossa história. Eu só não me arrependo porque eu estava fazendo. Então, eu não era um crítico que ficava latindo fora. Eu estava pagando o preço de dentro. Agora, eu acho que a única saída para a gente, como instituição, vamos dizer assim, é se você fundamentar muito bem o time que está com você. Eu vim falando isso com o Lê. Eu acho que se isso for uma ideia do Daniel, em poucos anos corrompeu. Não tem como se manter. Porque a demanda vem de dentro também. As pessoas vão criando demanda, elas vão te empurrando para o lugar que elas gostariam que você estivesse. Eu acho que, pelo menos, a gente tem tentado fazer. Então, já é um case mais ou menos, porque já tem 8 anos. Então, e eu faço parte do ministério que tem mais de 30 anos e se permanece assim. Até você citou o Paulo Júnior, né? Já é um case a ser observado, mas também não tanto, porque ainda tem muita lenha. Eu vejo na história do próprio ministério também, acoplada à minha história ali como filho desse mesmo ministério, uma coisa que vem sendo plantada de uma forma muito intencional na cabeça das pessoas que fazem parte do processo. Então, eu acho assim, que eu tenho que ter muita clareza, junto com o conselho da minha congregação, quem de fato frequenta a nossa comunidade e quem faz a comunidade acontecer. E eu foco, é até estranho, o pessoal sempre me critica que eles ficam ouvindo eu falar nos lugares, mas eu só foco em quem... não, eu tenho paz com todo mundo, mas eu não espero nada de quem frequenta a igreja.
Então, nem me decepciono, porque eu não espero, nem tenho expectativa. Agora, a esse time que eu falo assim, esses caras que vão manter isso. Então, não sou eu. Então, tem sido bom para você? Aí eu faço essa pergunta. Ele fala assim, o que você acha se for bom para mais gente? Mas nisso eu não estou falando no crescimento. Aí que vai a... Eu entendo, e é uma dificuldade, não estou mudando de assunto. Mas, para mim, a minha igreja cresce na medida em que as pessoas assumem as suas responsabilidades fora dela. Então, eu tenho pouco problema de crescimento no sentido do ajuntamento. A minha crise é por que os meus irmãos ainda não assumiram a responsabilidade fora dela. Então, aí vai crescer a empresa do cara, vai crescer a família dele. Então, o problema do crescimento no sentido do inchaço do local é uma crise posterior. Então, eu tenho que administrar primeiro outras coisas. Hoje vocês estão em quantos lá? Uns 80 adultos. É pequeno, né? É muito pequeno. Tem duas coisas. Ela é pequena, ela é bem pequena dentro do... Se bem que o universo brasileiro a nível nacional é mais ou menos isso, né? Mas, como ela é uma doca, ela é grande. Então, porque pelo sentido do trânsito... Por exemplo, eu estou aqui. Quantos casos com uma igreja de 80 membros sentaram? Então, é isso que eu estou te falando. Então, o trânsito acaba sendo maior do que o encontro. Ninguém acredita que a nossa igreja tem 80. Você deu uma assustada aí. Entendeu? Você também. Por quê? Porque logo se espera que a igreja, tal, que eu estou lá, meus irmãos, ela vai crescer. E ela está crescendo muito. Pessoas que não quiseram ter filhos estão tendo. Pessoas que não queriam abrir empresa, abriram. Entendeu? Estão assumindo responsabilidade. A cidade está ganhando com a nossa comunidade. Mas a igreja em si, o encontro em si, não é tão grande. Sim. Mas a presença é gigante. Entendeu? Então, eu vou ter que administrar esse conflito aí. Eu acho que não vai demorar muito tempo. Só que eu já tenho preparado na minha cabeça um grupo de pessoas que conseguem manter isso. Pode ser que dê errado, que 10 anos você falou, tá bom. Mas é isso que eu tô, isso que está na nossa mente. Eu tenho um grupo de pessoas comigo que sonham uma comunidade que enche a cidade. Só isso. E não uma cidade que enche uma igreja. Então, nunca vou medir o tamanho da minha igreja pelo tamanho do culto de domingo. Essa frase é bem legal. Tá vendo? Falou agora. Porque o meu sonho é uma igreja que enche a cidade. Entendeu? Então, você acha que eu tenho crise? O pessoal acha que eu tenho, mas eu não tenho. Então, por quê? Eu tenho crise, volto a dizer, quando os meus irmãos que poderiam estar abençoando a cidade estão focados só neles. Aí eu falo, se desloca, tem uma cidade inteira para você abençoar. Então, pode ser que a gente tenha crise do ajuntamento? Pode ser. Como a gente vai lidar com isso? Vamos ter que esperar para ver. A saída que eu penso é a plantação de igreja. Eu acho que vocês estão fazendo isso aqui, vocês veem os benefícios que isso traz. Então, e a plantação de igrejas por pastores locais, que é outra coisa que você falou daqui, que você é o único importado, né? Assim, Foi o primeiro. Primeiro, agora tem outros. Eu acredito que na medida do... Aí é só fé mesmo, né? Não é nada que todo mundo está mentindo. Não, é que eu estou vendo, talvez os meus irmãos não viram ainda. Que muitos dos irmãos que acham que são membros se tornarão pastores. Entendeu? Da comunidade mesmo. E serão enviados, mesmo sendo empresários, médicos, engenheiros. Então, eu acho que não vai demorar muito tempo para isso acontecer. Então, por enquanto, o cara acha que ele é membro, tal, já ele está assumindo a responsabilidade. Quando ele vê, ele se vê na figura de um pastor. Peguei isso domingo lá, cara, Jesus olhando para a multidão, falando assim, gente, orem para que Deus envie trabalhadores. Então, Deus não orou para... Jesus não ensinou a gente a orar para trazer ovelha, velho. Jesus ensinou a gente a orar para trazer trabalhadores, porque as ovelhas já estão aí. Cuidar. A ovelha está aí. Então, a ovelha está na cidade. Agora, quem vai cuidar? Prontos. É isso, velho. A gente está orando para encher a nossa igreja de ovelha. As ovelhas já estão no campo. Entendeu? Eu estou orando como Jesus, pelo menos eu estou achando que estou fazendo isso, para encher a minha comunidade de pastores que cuidem das ovelhas. Se eles vão frequentar aqui, secundário total. Você acha que seria mais saudável nessa tua visão ter várias comunidades de 100 pessoas do que uma de 1000? Você imagina mais ou menos isso ou não? Eu não sou muito
sim, eu não ligo muito para Lembrei a minha segunda fala. Você puxou esse assunto. Posso falar essa? Tá dentro, tá Tá, dentro. então vai. A minha pergunta tá dentro. Quando eu ia falar que eu já vi muitas pessoas começarem com o coração assim é. e depois, daqui a pouco a estrutura tomar um outro formato. Justamente. E já vi pessoas sabotando um crescimento natural. Agora entra dentro Que disso. Deus está dando, Exatamente. né? Pra ficar, cara, não, a gente precisa ficar pequeno, porque Apegado se a à gente visão. crescer, a gente vai perder a qualidade. Então, essa a balança da coisa. Por isso Se que eu cresço, eu perco a qualidade, Não. ou se eu cresço, ou eu deixo de crescer para não perder o negócio. Eu não sou defensor do número, entendeu? Eu não saboto a igreja grande, porque eu conheço igrejas grandes saudáveis, entendeu? Mas como elas funcionam saudavelmente? Pequenos grupos. Sim, exato. Entendeu? Então, se a DOCA vier a passar por esse movimento, ela vai ter que se tornar uma igreja de várias igrejas, que é uma igreja grande. Uma igreja grande reúne várias igrejas dentro da igreja. Então, o meu sonho é a plantação para manter igrejas que sejam realmente pequenas. Não sou um defensor, só estou falando que é uma ideia que eu tenho, porque eu acredito que a igreja menor ela é muito mais inspiradora e replicável. Entendeu? Então, com um salão pequeno, como eu creio que os meus irmãos vão assumir responsabilidade a partir do emprego deles, então uma empresa que não vai ter é uma igreja que não vai ter custo com pastor, possivelmente não tenha custo de aluguel, porque vai funcionar na empresa do cara, entendeu? Então é uma coisa assim meio ainda que está em fé, mas o que eu acredito, eu preferia partir para o movimento de plantação do que desfrutar do movimento da maior igreja, no sentido de que ela vai crescendo. Mas eu não sou contra. Se Deus trouxer isso para nós, aí é um problema que a gente vai ter que administrar. Ninguém reúne lá e colocou limites. Ah, nós vamos até aqui, a gente vai até aqui. Não. O negócio está fluindo. O que eu acho é que o estilo proposto, por enquanto, ele não é tão atrativo quanto se parece. Porque quando eu falo da DOC, parece que é a igreja que todo mundo queria frequentar. Mas quando o cara... Porque o cara tem a mente do consumo. Quando eu trago ele para lá e ele se torna o responsável, aí aquele lugar também já não é bom para ele. Então, brilha os olhos, mas nem tanto. Entendeu? É que existe uma questão de que a igreja... Eu já fui de igreja pequena, de 80 pessoas também, nessa mesma... e já fui de igreja média, tipo 500, e hoje por exemplo, estou na Poema de... Quantos membros tem? 2.000? 2.000, alguma coisa. Sem contar as outras, né? São isso, falando só da igreja só daqui. que eu frequento, isso. Parece que existe uma questão de que quando você está na igreja pequena, todo mundo está envolvido. E é mentira. Você acha? Completamente. Não, mas percentualmente, sim. Não, os caras estão traindo Significa- mulher, ninguém Exato. sabia. Não significa nada. Não. Ninguém Tô falando tá de estar envolvido com a obra, com a... Isso que eu tô Depende. falando. Ah, tá. Entendi que você estava falando com o entrelaçado trampo. Não, comunhão. envolvido com Com- a obra. com o Parece trampo. que todo mundo da igreja pequena, ele está envolvido. Você faz qualquer coisa, a igreja toda está lá. E na igreja grande, tem uma parcela muito grande de frequentadores. Sim. Pessoa que entra e sai, você nem sabe quem é, e vai embora, e você também não conhece. Tem uma atmosfera diferente, parece, na igreja pequena. É que eu acho que você faz parte da igreja pequena já tem alguns anos, né? Então, nesses últimos 10 anos, a igreja mudou demais. Uma igreja de 30 já é toda de consumidor. Tem um ou dois lá trabalhando. Então, essa coisa sua possivelmente tenha sido vivida numa condição mais periférica. Não te conheço, estou chutando aqui. Mais periferia, que tem um viés assim mesmo de serviço. Hoje, não. Hoje o cara chega atrasado no culto, assim, no meio do louvor, e no oferta, não participa, acha que ele é dono e quer mandar no pastor. Então, em realidade de 20, em realidade de 500. Então, porque o cara faz... Hoje, esse senso de pertencimento, ele é forte, né? Mas ele está muito mais forte no sentido do que eu tenho do consumo mesmo. Eu pertenço aqui, então por que vocês não fizeram isso? Entendeu? Pertenço aqui, meu tio morreu, vocês não foram. Eu pertenço aqui, meu filho ficou doente, vocês não visitaram. O cara não fala assim, eu pertenço aqui, o tio do meu irmão morreu e eu não fui. O amigo do meu amigo ficou doente e eu não fui. Então, ele pertence até que aquilo o favoreça. Quando ele se vê responsável, ele muda. Ele vai para outra... Isso, assim,
há um trânsito muito grande de pessoas de igrejas pequenas também, não é só para as mega igrejas. Então, assim, eu entendo, mas eu acho que culturalmente, vocês sabem disso, cara, os últimos anos mudaram bastante a dinâmica das nossas igrejas e a gente tem que ser sensível para perceber. Então, hoje eu não acho que quem está na igreja pequena está para participar. Eu acho que quase todos são consumidores e a gente tem que quebrar com a Bíblia mesmo, com a pregação, essa lógica de consumo. Se é no restaurante que atende 20, se é no restaurante que atende 300, que seja pessoas para o serviço, entendeu? E, pelo menos na minha localidade, isso aí não é natural, não, velho. Dá o que fazer para deslocar o povo. Assim, eu tenho contado aí uns 4 anos que a pessoa congrega para ir, então ela assumir alguma responsabilidade. Então, é um tempo relativamente longo, né? Trabalhoso. Né? Sim. Então, é longo. Não, nada é estatístico, a gente está falando de uma coisa pessoal. É só para o pessoal, aqui não é assim. Não, é muito louco, porque você começou a falar sobre uma visão de igreja que, pô, qualquer um que está assistindo aqui fala, caraca, velho. Incrível que eles vivem. Aí ele termina falando assim, peraí, mas não são todos que estão com a gente vivendo O cara essa pensou nos realidade. benefícios, que coisa boa, mas ele não pensou nele fazendo. Uhum. Porque se fosse para ele fazer, ele não quer. Por isso ele sonha com algo que ele não está disposto a pagar o preço. Ele queria muito se alguém fizesse por ele. Mas para ele fazer, está fora. Ele é capaz de frequentar um lugar que ele discorda do que ele morrer por algo que ele está disposto a fazer e ele concordaria. Eu lembro de um amigo meu, para-raio de problema pra caramba da vida dos outros. Toda hora ele chegava com alguma coisa de alguém. Toda hora ele falava, mano, terrível isso. os caras vêm falar pra mim, cara. Pô, Brunão, os caras, não sei o que lá, pô, mano, fulano de tal. Ela tá, pô, mano. E eu ficava assim, falou, cara, você tá, velho, você não cobra nudez de ninguém. Você só expõe os outros. Fofoqueiro. E, mano, se é você que tá vendo, vamos lá, Ezequiel aqui, ó, 37 aqui, ó. Vale dos Ossos Secos, algo que não era bonito de se ver, não cheirava bem, ninguém queria colocar a mão. Tá louco. Mas se foi ele que viu, Deus pergunta para ele, eu posso fazer uma coisa? Ele até quer se isentar disso. Ele fala, tu sabes, eu que sei, então vai lá e abre a tua boca. Vai, filho. Que eu vou falar através de você. Falei assim, velho, se você tá vendo o que ninguém mais tá vendo, e isso aí que você tá vendo não cheira bem, e ninguém quer pôr a mão, e você tá tentando trazer para mim o B.O. dos outros, não fui eu que vi isso aí. É você que tá vendo. Vai lá e abre a tua boca, irmão. Tá, isso. Vai lá, em vez de você abrir a boca nas costas pros outros, vai lá, mano, e seja a boca de Deus na parada. Seja a resposta Seja do a problema. resposta. Não Exato. traz o problema. Lá, o Lê lembrou no caminho. Essa fase do Medina foi terrível, gente. Essa fase do Medina. Lá na nossa comunidade a gente não tem é uma ele não, máxima. Tá? A gente tem uma Entendi máxima. essa frase, aí eu Não, perdi é a fase. piada. Porque a gente estava falando junto. Lá na comunidade a gente tem uma máxima, né? Que é aqui só falta o que você não trouxe. Olha. Muito bom. A Tá gente bom. tem uma também, que é daqui pra frente, é só pra trás. Presta atenção. Um dia a gente estava lá, uma mesa de café magnífica lá. Aí um amigo que infelizmente até faleceu de Covid, ele falou assim, ô Dani, gritando, né? Cadê o requeijão? Porque tinha tudo, cara, só não tinha requeijão. E ele foi me zoar na frente dos outros. Né? Falei assim, não tem, cara, você não trouxe. Muito bom. Falei, aqui na igreja só falta o que você não traz. E todo mundo que viu é o responsável. Então, acabou o copo. Uma igreja tradicional, o que você faz? Leva para o tesoureiro, anota. Na nossa comunidade, acabou o copo. Eu falo assim, que bom que você viu, corre, que tem um extra aqui perto. Independente de quem seja. Essas coisinhas... você viu aquela lâmpada queimada? Eu falo assim, cara, que bom que eu não vi. E que bom que você viu. Então, corre e não terceiriza não. Véio. E nem traz nota, pelo amor de Deus. Se trouxer uma nota aqui de R$30, entendeu? Então, esses pequenos sinais vão recolocando as pessoas. E, no fim, é um lugar que as pessoas não querem estar. Eles preferem um lugar lá que o tesoureiro corre e o diácono busca.